a coroa portuguesa, aliás, criou. O que foi isso aqui? Sim, a gente viu a parte esse finalzinho aqui da página, né? Eu falei do mercantilismo, do sistema colonial, do capitalismo comercial. A gente já estava em capitanias hereditárias. Que é isso aqui, ó. Página 183, tá? De história, 183. Eu até fiz o seguinte, ó, para vocês lembrarem, tá? Não, não tossi para vocês lembrarem, não. Fiz isso aqui, ó, só para vocês lembrarem. Seguinte, vamos lá, prestem atenção nisso aqui, pessoal. Eu falei que há grandes proprietários de terra no Brasil, né? E olha só isso aqui, pessoal. Toda essa terra aqui, que eu marquei de azul, ficava na mão de um único homem. Essa terra foi cedida pela coroa para que esse homem tomasse de conta. É claro que ele se apropriou de grandes partes dessa terra. Também é evidente, pessoal, não sejam inocentes. É evidente que isso aqui tem a ver com a péssima distribuição de terras no Brasil, onde a gente tem, olha, um acúmulo enorme de grandes propriedades na mão de pouquíssimas pessoas, e tem algumas pessoas que não têm propriedade nenhuma, não tem terra nenhuma. É óbvio que tem relação, tá bom? Eu espero que vocês tenham lembrado, que a gente parou aqui. Eu mostrei isso aqui no finalzinho da aula. E eu dei o exemplo do senador de Minas, né? Aécio Neves, acho que é Minas, que construiu um aeroporto só, um aeroporto no terreno do avô dele. Nossa Senhora do céu. Quer dizer que o cara tem terreno suficiente para construir um aeroporto, só um aeroporto, besteira, né? Um aeroporto. Não vai fazer falta para ele. Imagina só, né? No Brasil colônia, como era esse grande acúmulo de terras na mão de pouquíssimas pessoas. E ele ainda deu uma desculpa, né, na época, acho que foi 2014 essa reportagem que eu vi. Não, eu não sabia que não podia construir, né, porque o aeroporto é público, né, e construiu no terreno do avô dele. Eu esqueci até qual foi o esquema que ele fez. Ele meio que vendeu o terreno para o governo, sendo que ele estava governando, né? Não, ele era o senador. Senador ele era depois, pessoal, desculpe. Na época ele era governador. Tipo, é meio que o seguinte, ó. Tá vendo essa fonte aqui de carregador? Pronto. Vamos supor, eu sou o prefeito, né? E eu tenho um bocado de fonte de carregador na minha casa. O que é que eu vou fazer? Essa fonte aqui que custa, sei lá, R$ 20, eu vou vender para a prefeitura, sendo que eu sou o prefeito. Eu vou vender a R$ 100. E quem vai assinar a compra? Sou eu. Sensacional, né? O esquema, olha só, como é incrível, como é fácil ser corrupto no Brasil. Como é simples, né? Você tem uma empresa, ou um amigo seu tem uma empresa, e você está na prefeitura, você é deputado, você é governador, sei lá o quê, e você vai comprar os serviços daquela empresa, página 183, tá? Mas estou só explicando aqui as coisas. Vai comprar o serviço daquela empresa, não passou do tempo, não? Não, filho, eu sou professor de história também. Tudo bem. Eu compro o serviço daquela empresa a um valor absurdo, né? Porque quem vai pagar não sou eu, é a prefeitura. Aí, o que é que acontece? Aquele meu amigo vai lucrar demais, porque a prefeitura vai estar pagando ele um valor absurdo, e a gente mantém aqui os nossos laços de amizade, né? Mas, rapaz, que jeitinho português, né? Que esse pessoal abençoado deixou aqui, né? É impressionante. Página 183, vamos lá. Só para resumir esse primeiro parágrafo, pessoal, é o seguinte: a coroa portuguesa cedeu essas terras, né, com base no Tratado de Tordesilhas. Essas 15 capitanias ficavam na mão de 15 homens, um homem para cada capitania.
E, claro, como eu falei, estabeleçam essa relação. Essa relação aqui, ó. Hoje eu tenho grandes proprietários de terra. No Brasil colônia, eu tinha as capitanias hereditárias. De lá para cá, tem relação, né? Até porque as capitanias, como o nome diz, eram hereditárias. E o que é hereditário, pessoal? Hereditário é aquilo que passa de pai para filho, né? Então, se o meu pai era o dono de uma capitania hereditária, quando ele morrer, eu vou ser o proprietário, né? Vamos dizer assim. Aqui na classe mais baixa, por exemplo, o que é hereditário, né? É roupa, né? Roupa, pobre, aliás, pobre não troca de roupa. Roupa é que troca de pobre. Passa do pai para o filho, né? Do filho para o mais velho para o filho mais novo, certo? Roupa é hereditário também. Se for de político, ainda mais. Vamos lá. Que no final da página 183. As capitanias hereditárias eram administradas pelos capitães donatários, que recebiam o título de posse e uso das terras através de um documento chamado de Carta de Doação. Em outras palavras, a terra pertencia a Portugal, que as cedia para os donatários desenvolverem atividades agrícolas em troca de pagamento de impostos à coroa portuguesa. A maioria dos donatários eram comerciantes que compunham uma pequena nobreza dependente de Portugal. As capitanias não poderiam ser vendidas nem trocadas, pois pertenciam a Portugal. Além da carta de doação, além da carta de doação, isso, Portugal estabeleceu outro documento que determinava direitos e deveres dos capitães donatários. O foral. Dentre estes, destacava-se administrar as capitanias hereditárias, doar lotes, todo mundo acompanha a leitura, tá, por favor? Doar lotes, onde não se desenvolviam atividades agrícolas, que eram as chamadas sesmárias, ou sesmarias, né, já que as sesmárias, tá certo. Fundar vilas era uma das determinações, né? Organizar a justiça e o exército local, gerenciar todo o funcionamento dos engenhos de açúcar, desde a plantação até a moenda, escravizar até 24 indígenas e vendê-los na Europa. Vamos ler isso aqui novamente, tá? Muito importante. Uma das determinações dos portugueses em terras brasileiras era escravizar índios e vendê-los na Europa, tá bom? Vamos sempre pensar, pessoal, nesse processo escravagista que o nosso país passou, tá? Se você... vamos nos atentar aqui, ó, nas palavras aqui do professor. Se você prestar bastante atenção, não fazem nem 2 séculos, né, que a escravidão acabou no Brasil, na teoria. E vamos pensar como era, né? As pessoas eram realmente presas pelo fato de serem negras. Elas tinham que trabalhar até a morte. Se fossem mal no trabalho, era só um governante no caso, um capitão donatário, né? Que a gente pode chamar de governante. As pessoas eram chicotadas a troco de nada, né? Eram chicoteadas, aliás, levavam chicotadas a troco de nada. Isso está bem próximo da gente. É uma realidade bem próxima. Por exemplo, a igreja daqui foi construída por escravos, por índios. Você tem essa realidade próxima de você. Então, é muito cuidado com o que a gente entende por preconceito, né? A gente está falando de uma etnia que sofreu demais, e justamente por uma coisa que eu não consigo entender, né? O preconceito é uma coisa que eu particularmente não compreendo. Por que subjuga-se alguém em razão da sua pele, em razão do seu cabelo,
em razão do local onde essa pessoa nasceu, por que essa pessoa é inferior? Como eu disse para outra turma, pessoal, preconceito é um atestado de ignorância, tá? Tanto ignorância de uma pessoa grosseira mesmo, como ignorância de uma pessoa que não é inteligente, tá? Para não dizer burra, que particularmente é incompreensível o preconceito, ao mesmo passo que é inadmissível. Continuando. Outra determinação: cobrar impostos e dízimos sobre toda a produção, principalmente de açúcar e metais preciosos, que foi, né, um dos objetivos das expedições aqui no Brasil, né, na costa brasileira, a busca por especiarias e metais preciosos. Vamos continuar aqui. As capitanias hereditárias. Não, eu vi agora que vocês botaram uma frase aqui. Isso vai virar meme lá no South BLV Memes. As capitanias hereditárias não resistiram a problemas internos e externos, o que levou ao fim esse modelo político-econômico. Alguns fatores foram fundamentais para que isso acontecesse. Por exemplo, os constantes conflitos entre indígenas e portugueses, o fraco sistema de transporte e comunicação, a falta de recursos para o fortalecimento do modelo. Além disso, a autonomia dada aos donatários começou a gerar problemas para a coroa portuguesa, cuja autoridade passou a ser contestada. Houve também o descumprimento da carta de doação, pois os donatários começaram a vender as terras que eram de Portugal. Apenas duas capitanias resistiram à crise, devido à sua produção açucareira, que era bastante estruturada: São Vicente e Pernambuco. Continuando. Só para a gente se localizar aqui geograficamente, tá? Voltem lá para a página 183, tá? A gente tem São Vicente ali, quase, né? Quase não, ali no sul do país, beirando ali o sul do país. De baixo para cima é a quarta capitania, tá? E a do Pernambuco tá ali, obviamente, no nordeste do Brasil, tá? Os governos gerais. Eita, peraí que deu muito zoom aqui. Como foi dito, o modelo de capitanias hereditárias organizado por Portugal não funcionou bem no Brasil, o que se deveu principalmente à autonomia dos donatários, que enfrentavam a coroa portuguesa, descumprindo a carta de doação e o foral. Vamos só dar uma contextualizada aqui, né? Seguinte, você tem uma enorme liberdade que foi dada por Portugal aos capitães donatários, né? Eles tinham o direito de posse para comercializar, para pagar impostos, para enriquecer a coroa portuguesa também. Uma das principais determinações: reconhecer que essa terra não é sua, não comercializar nenhuma parte dessas terras, dentre outras determinações sobre a produção, né? O que se deve produzir aqui. Só que com essa autonomia, os capitães foram se sentindo basicamente os donos. Mas Portugal deu muita liberdade para esse pessoal, né? O jeitinho português de trapacear aí. Então você já nota que começaram a vender terras, né? Daí, né, você já estabelece mais ainda aquela relação que eu falei. Ah, se a pessoa tinha essa porção de terra gigantesca e ele estava se sentindo dono, ele vendeu, ele se apropriou de uma parte, né? Fez uma fazenda, construiu ali seu empreendimento, aquelas terras eram dele. Sempre estabeleçam essa relação, pessoal, de causa e consequência, de produto e processo.
O Brasil que a gente tem hoje, tá? O Brasil, prestem atenção, o Brasil que a gente tem hoje, 17 de agosto de 2020, é o produto de um processo histórico, certo? Foi se construindo, ainda não se consolidou, tá? Porque se o Brasil se consolidou de uma forma triste, né? Com muita fome, muita miséria, muita corrupção nesse país. Eu acredito que ainda não se consolidou, mas o que a gente tem hoje é o produto de um processo banhado por corrupção, banhado por massacre, banhado pela escravidão, né? Pela apropriação, pelo roubo de terras indígenas, pelo roubo de recursos naturais, pelo roubo de recursos para o bem público. É esse o Brasil que a gente tem hoje. É um país, até certo ponto, maravilhoso, principalmente se eu comparar com outros países, onde, por exemplo, as mulheres não podem nem sequer mostrar o rosto, né? Não tem nem sequer a sua cidadania garantida. E, por exemplo, podem ser mortas à base da pedrada, né? Mortas por apedrejamento, caso o marido pense que ela traiu ele. Que são os crimes para lavar a honra, né? Então, num contexto geral, o Brasil é muito bom, tá? Não é uma Suécia, onde ocorrem mais ou menos 100 assassinatos por ano, né? No Brasil ocorrem 60 mil, é uma média. Tem os assassinatos que não entram nas estatísticas, né? Não é uma Suécia, não é um Canadá ou uma Finlândia, onde a educação é uma das melhores do mundo, nem é o Japão, onde também a gente tem uma educação e uma industrialização maravilhosa, mas não é, pessoal, uma Turquia. Não é uma Turquia, onde, por exemplo, acontecem muitos massacres para a população feminina. Os países árabes, isso aqui não é xenofobia, tá? Os países árabes são muito ruins para as mulheres, né? É muito ruim você nascer mulher nos países árabes, né? As restrições lá são das mais absurdas, certo? O Brasil não é o melhor país, mas também não é o pior. E ainda não se consolidou. A gente está caminhando, né, a passos de tartaruga, realmente. Às vezes a gente para na caminhada, mas a gente está caminhando para fazermos o melhor, né? E a gente que eu falo somos nós mesmos. Eu, vocês aí, a gente aqui dessa nossa classe, tá bom? Dessa classe social. Porque a aristocracia brasileira só está caminhando e agindo em benefício próprio, jamais em benefício da gente. Por isso que a gente tem que estudar, pessoal. A gente tem que quebrar essas barreiras sociais. A gente tem que chegar no topo, sermos os melhores. Estudar como se a nossa vida só dependesse disso. E no fim das contas, só depende disso mesmo. Assim, em 1548, Portugal criou outro modelo de administração política, chamado de governo geral, pelo qual a coroa portuguesa centralizava a administração e exercia um enorme controle sobre todos os aspectos sociais, econômicos e políticos do Brasil. Portugal elaborou também um documento chamado de regimento, através do qual todos os poderes foram dados aos governantes gerais. Eram escolhidos pela própria coroa e, em sua maioria, pertenciam à nobreza, sendo, portanto, bastante ligados ao rei. As principais obrigações dos governadores gerais foram combater o comércio ilegal do pau-brasil, sendo que a gente viu, né, que haviam muitos invasores na costa brasileira, né? A exemplo disso, holandeses, espanhóis e franceses vinham para cá para roubar o pau-brasil. Então, uma das funções dos governadores gerais era impedir esse comércio ilegal, né? Criar vilas e cidades, ou seja, propulsionar o já iniciado processo de colonização, fundar engenhos de cana-de-açúcar,
Porque, obviamente, se eu vou ter uma população ali, tende a haver uma engrenagem econômica, que na época era a exploração do pau-brasil e a cana-de-açúcar, né? Mas lá na frente a gente também vai ter o café, né? Mas por enquanto a gente só tem isso aqui. Aliás, só isso entre aspas, né? Só isso do máximo. E pacificar as relações entre indígenas e portugueses. Pacificar, como assim? Os índios eram violentos com os portugueses? Não, pelo contrário. Os portugueses eram violentos com os índios, né? É tanto que você nota que foram os índios que foram roubados as suas terras, foram assassinados. Pacificar significa aqui domesticar o índio, né? Catequizar o índio, trazer a cultura europeia para o índio, que ele perca a sua essência cultural, que ele fique mais manso, né? Mais maleável para nós, que a gente possa catequizá-lo, que a gente traga toda a nossa cultura para essas terras, porque essas terras são nossas, né? A gente tomou, índio não tem mais vez, não. Vamos só botar eles aqui de escanteio, né? O esquema era esse, né? Ah, professor, que coisa horrorosa, né? Bom, quase todo o processo de colonização foi assim, né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Onde tribos inteiras, né, foram massacradas apenas para que ficassem com as terras desses índios. O povo americano fez isso, né? Principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, né? Que tristeza, mas o processo de colonização é desse jeito. Um povo mais forte, infelizmente, né, que se acha superior, agindo contra um povo mais fraco, que esse povo mais forte julga ser inferior. Além dessas obrigações, os governadores gerais tinham de organizar a administração da colônia brasileira. Em função disso, criaram cargos administrativos para executar as decisões tomadas por eles. Ouvidor-mor, responsável pela aplicação da justiça, provedor-mor, que tinha a responsabilidade de tomar conta das finanças e das cobranças de impostos, e o capitão-mor, que tinha a função de defender os limites territoriais do Brasil. Basicamente, aqui você tem... vou ter que sair agora. Tá, pois, no caso, o Alan, eu acho interessante que você veja os... Ele tá aqui ainda ou já saiu? Tá aqui. Só te falar aqui duas frases, tá? Que você assista o vídeo dessa aula, tá? Nos últimos 15 minutos, porque é o que falta para a aula acabar, tá bom? Você coloque lá, 17 de 8 de 2020, História, 7º ano. Acho que de noite já está disponível. E assista os últimos 15 minutos, tá bom? Vamos lá, como eu ia falando. Aqui a gente tem, né, o responsável pela representação do judiciário, que seria o ouvidor-mor, o provedor-mor, né, cuidando da tesouraria, e o capitão-mor, né, o poder militar de defesa costeira, né, defesa dos limites territoriais do Brasil. A metrópole, no caso Portugal, né, nunca esqueçam, metrópole é quem coloniza, colônia é quem foi colonizada. Então, o Brasil era a colônia da metrópole Portugal, assim como os Estados Unidos, né, era a colônia da metrópole Inglaterra, tá bom? A metrópole visava, através da figura do governador-geral, controlar praticamente, aliás, politicamente, a colônia, mas também exercer domínio sobre as atividades econômicas. Tentando fugir do controle exercido pela coroa portuguesa, alguns comerciantes e produtores, além de empresas, buscavam obter favores do funcionamento público da colônia, a fim de evitar pagamento de impostos
e tributos, prática que recebeu o nome de clientelismo. A partir de 1572, o modelo político de governadores gerais foi modificado por Dom Sebastião, então rei de Portugal. Ficaram estabelecidos dois governos gerais, um com sede em Salvador e outro no Rio de Janeiro. No entanto, em 1578, houve reunificação, que na prática fundou a primeira capital do Brasil, Salvador. Isto em função da força produtiva de cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil. Só para ficar claro, tá? Para quem não sabia, Salvador é da Bahia mesmo, tá? Foi a primeira capital do Brasil, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem o esquema de governador geral, na próxima página, tá? Subordinados diretos a ele, temos o provedor, ouvidor, capitão-mor. Também temos os donatários das capitanias hereditárias, os governadores das capitanias da coroa, né? E numa câmara, aliás, desculpem, numa ordem mais inferior, temos as câmaras municipais, né? Esse aqui é o organograma que mostra a organização política da colônia brasileira, né? Colônia brasileira ou América Portuguesa. Algumas literaturas, ou seja, alguns livros de história, sugerem esse termo, tá? América Portuguesa. Nós éramos a América Portuguesa. Por que, professor? Por que América Portuguesa? Vamos lá. Se você ficou curioso sobre por que de América Portuguesa, eu vou te devolver com outra pergunta. Por que Brasil? O que é Brasil? O que é ser brasileiro? Nessa época que a ideia de Brasil já estava consolidada, como eu falei minutos atrás, a gente já sabia exatamente o que era ser brasileiro, a gente sabe o que é ser brasileiro, a gente sabe o que é literatura brasileira, né? E aí, a gente sabe? Não, né? Tínhamos aqui, majoritariamente, os habitantes portugueses, os escravos e os índios que estavam sendo escravizados também, né? Aliás, catequizados. Aí, não tem por que dizer que aqui a gente tinha Brasil, né? Na teoria, aliás, na prática, a gente realmente não tinha. Não tinha esse entendimento do que é ser brasileiro. Então, é justo chamar de América Portuguesa, já que a gente tinha aqui a cultura portuguesa? Sim, é justo. Se eu falar isso se eu colocar isso na prova do senhor, uma prova subjetiva, vai estar certo. Se você não quiser usar Brasil colônia, se você quiser usar América Portuguesa, tá ok, tá correto. Tudo por uma questão de... Não é nem da estética, né? É do entendimento. Você sabe o que é ser brasileiro? Naquela época a gente só tinha portugueses aqui tomando nossas terras e trazendo escravos para trabalhar de graça para eles. É isso que é ser brasileiro mesmo? Tomara que não seja, porque se for, terrível, né? Tomé de Souza. Os principais governadores gerais foram Tomé de Souza. Vou já falar com o Tomé sobre esse negócio aqui. Assumiu o governo geral do Brasil em 1549 e começou a estimular a vinda dos jesuítas, que eram chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Foi também responsável pela criação do primeiro bispado em 1552. Providenciou a vinda de mudas de cana-de-açúcar para a agroindústria açucareira, a escravização dos negros para serem usados como mão de obra nas plantações. Mas o que? Plantações de cana-de-açúcar. E fundou a primeira escola do Brasil, em Salvador.
Retornou para Portugal em 1553, substituído por Duarte da Costa. Duarte da Costa, 53 a 58. Em 1553, chegou Duarte da Costa, segundo governador geral, que, entre outras ações, estimulou a vinda de mulheres portuguesas para casarem no Brasil, com a finalidade de aumentar a população. Também trouxe o jesuíta José de Anchieta, grande responsável pela catequização indígena no Brasil. A gente fala muito de catequização, os índios foram catequizados, mas é a religião dos índios, né? O culto dos índios. Para eles era o suficiente, né? O índio não estava desejando ser catequizado, né? O índio não estava pensando, eu adoro o Deus errado. Eu queria muito que chegasse alguém aqui nas minhas terras para tomar tudo, sabe? E ainda impor a religião dele sobre mim, porque eu acho que a minha religião está errada. Não, o índio não queria ser catequizado. Esse processo foi feito como uma forma de violência simbólica mesmo, tá? Você não poder cultuar, né, os seus dogmas, a sua religião, e ser imposta ali em você outra religião, né? Imporem a você outra religião, assim como foi com os africanos, eles não podiam nem sequer falar no idioma, né, da terra natal deles. Eles não podiam se chamar pelos nomes africanos. Quando chegavam aqui, o senhor da Casa Grande dava para eles um nome de português, né? O nome do rapaz era um nome africano, e agora na cabeça não me vem nenhum, e o dono dele dizia, seu nome vai ser Manuel. Essa tirada aqui de cultura, a força, né? Você não tem liberdade, você não tem cultura, você não tem religião, você não tem identidade, você não tem nome, você não tem história. É esse o processo de colonização, né? E também aqui o processo de catequização, tá bom? Joaquim. Também pode ser. Onde foi que eu parei, hein? Aqui. Mas, sem dúvida, o episódio marcante de seu governo foi a invasão francesa ao Rio de Janeiro em 55. Desde o ano de 1503, os franceses foram avistados nas costas brasileiras, contrabandeando o pau-brasil. Depois, surgiu uma tentativa de implantar uma colônia no Rio de Janeiro a partir de um projeto pensado pelo vice-almirante Nicolau d'Orhan de Villegagnon e apresentado ao almirante Gaspard de Coligny, presidente do Partido Protestante e conselheiro do rei francês Henrique II. Pelo menos alguém com nome normal, né? Henrique é normal. Esses outros aqui têm a consciência. A expedição francesa, comandada por Villegagnon, chegou à Baía de Guanabara em novembro de 55, ocupando a Ilha Rasa. 2 anos depois, a invasão era consolidada com a chegada dos reforços, comandados por Bois, é francês, né? Bois-le-Comte, de novos contingentes de colonos e pela aliança dos franceses com os nativos tamoios. Tem que ser, né? É Boa, tá? Tem O-I-S, você fala O-A. Tipo, François, se escreve François, mas se pronuncia François. Então, uma linha de papel que eu gosto muito, né? Que se escreve Roy. No caso, você fala Roa. Continuando, nativos tamoios, que se organizaram na Confederação dos Tamoios. O governo de Duarte da Costa chegou ao fim em 1558, marcado por problemas envolvendo a mão de obra indígena
e a igreja, protetora destes. E ainda o problema com a invasão francesa. Duarte da Costa foi substituído por Mendes Sá. Mendes Sá, 58 a 72. A intenção do governo português em nomear Mendes Sá como governador-geral do Brasil era reestabelecer a tranquilidade da colônia, principalmente na capital Salvador. Foi seu governo que iniciou a expulsão dos franceses da França Antártica, no Rio de Janeiro, em 1560. Os franceses, enfraquecidos, foram derrotados e se refugiaram entre nativos tamoios na floresta. O forte de Coligny foi destruído, assim que os Assim que os portugueses regressaram para Salvador, os franceses voltaram e, apoiados pelos tamoios, construíram o forte. Mendes Sá regressou a Salvador para aguardar a chegada de seu substituto, Dom Luís de Vasconcelos. O novo governador, juntamente com toda a expedição, inclusive 30 jesuítas que vinham para o Brasil, foi morto, né, pelos hugoenotes. Sempre engancho nessa palavra, hugoenotes. Protestantes, hugoenotes no caso, protestantes franceses. Já em águas territoriais brasileiras. Bom, a gente vai parar aqui, infelizmente. Bom, amanhã, pessoal, a gente tem duas aulas. Amanhã a gente retoma esse assunto, tá bom? Até a próxima, meus queridos. Um abraço a todo mundo. Até mais.